Olá, mestres, vou falar hoje para vocês sobre corte de criança, tá? Então vamos usar aí um corte todo na tesoura, tá joia? Corte infantil. E começando, gente, a se informar com o pai ou com a mãe da criança, né? Como que a criança, né? Que o pai quer o corte, se é todo na tesoura ou não, tá bom? Geralmente, né? Às vezes por falta de informação, muitas vezes os pais querem tudo na tesoura porque acham que vai estragar o cabelo, e isso não tem nada a ver, né? A tesoura, ela não tem o poder de estragar o corte do cabelo. Mas, né, quero lembrar você que não vai adiantar, né, você tirar essa crença do seu cliente, né? Você vai ter que aprender a conviver com isso, a não falar muitas das vezes, tá? Mas não é o caso que a gente vai aprender aqui. Corte de criança, você tem que ser rápido, tá bom? Apesar de que aqui eu tô indo devagar por causa que o cliente, o rapazinho, né, o neném, ele fica bem quietinho, tá? Então eu perguntei ao pai, ele disse que que é bem baixinho na lateral, porém na tesoura, né? E tirar um pouquinho em cima dos cortes do cabelo, tá? Mas assim, quando a criança estiver sendo muito enérgica, né? Se mexendo muito, você usa cortar segurando a mecha, tá? Segura a mecha e corta, em vez de fazer com pente livre, como que eu tô fazendo, tá bom? E seja o mais rápido possível, né? Nesse caso é bem tranquilo para poder cortar, tá? Tem um outro vídeo que eu vou lançar aqui no futuro para vocês, que a criança ficou se mexendo muito, e aí vocês vão ver como que eu fiz, né? O corte foi mais na máquina, mas nesse aqui ficou bem tranquilo a criança, tá? Mas a sua atenção, ela deve ser redobrada, tá joia? Porque a qualquer momento a criança pode virar, né, de uma vez, e ela tem um reflexo muito maior do que o da gente, tá bom? Então a dica nesse caso aí também, cortar o cabelo seco, tá joia? Porque o seco você já sabe o que vai ficar, né? A gente não tem ali uma surpresa depois que você secar. Geralmente, se você cortar o cabelo, ainda mais cabelo de criança, que são cabelos finos, se você cortar ele de um jeito molhado, depois você pode ter uma surpresa de vários buracos que tiver no cabelo, porque às vezes acaba tirando muito, tá? Nesse caso aí, né, não precisei de molhar justamente por isso, porque o corte dele é um cabelo fino, né, e o pai, né, queria ele baixinho, mas não também muito raspado. Então, vocês observam que de vez em quando eu tiro algumas pontinhas. Isso é muito comum no cabelo cacheado, tá? Porque às vezes você corta no pente livre, porém fica algumas pontinhas do cabelo. Aí você pode fazer, cortar com pente livre, tá? Sem necessariamente estar com o pente abaixo. Porque corte de cabelo, gente, é uma escultura que você faz, tá? Então você vai tirar de acordo com a necessidade, não existe uma regra específica. Cada cliente é único e cada cliente requer uma técnica que você vai usar. Você que está começando, né, não se atente nos detalhes e tudo, mas, ou seja, lembre-se que o bom barbeiro, né, é aquele que faz o que o cliente pede e que fideliza o seu cliente, né? Então, se o cliente voltou a cortar com você, né, é porque você fidelizou, né, e esse cliente, você fez o que o cliente gostou, ou o que o pai e a mãe gostou nesse caso. A gente sempre corta de um lado, né, e depois volta e corta do outro. Vou virar aqui agora para vocês, porque aí se você está pedindo a criança para virar a cabeça, você vira ele de colo, que agora facilitou desse outro lado aqui. Isso é uma boa dica aí para você que está começando, que às vezes se encontra em dificuldade, já é barbeiro e se encontra em dificuldade para cortar corte de cabelo de criança, tá joia? Então, a dica é essa daí, você cortar mais rápido, você cortar de acordo com o que o pai da criança pede, né, e cortar com o cabelo seco, tá bom? Peço a você, nesse momento, se estiver gostando do vídeo, né, deixa a sua opinião pra gente. Se não estiver gostando também, deixa a sua opinião naquilo que você quer que a gente melhore, tá bom? E se inscreve no canal se você gosta do conteúdo, se você assiste nossos conteúdos aqui e ainda não é inscrito, dá essa moral para nós, para a gente alcançar aí nossos 500 inscritos e rumar os 1000 inscritos, tá bom? Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas a gente está nessa missão aí de postar conteúdos aqui dia sim, dia não, tá bom? Todos os dias, dia sim, dia não vai ter conteúdo aqui, tá bom? Então peço você para se inscrever no canal e deixar uma curtida pra gente, beleza?
não é todos que são quietinhos assim, tá, gente? Sempre, às vezes, é mais correria mesmo para cortar corte de cabelo de criança, beleza? Mas agora a gente vai usar a mecha guia para poder encaixar com a parte de cima, tá bom? Tirar essa parte mais grande ali sem ser no pente livre, porque o pente livre às vezes pode acabar fazendo com que a gente fizesse um buraco ali, tá bom? Já com outro nesse estilo aí, ó, o cabelo fica protegido. Principalmente essa técnica de necha ali, de você pegar no dedo assim, é mais usado principalmente quando o cliente, a neném tá bem se mexendo mesmo, tá? Nessa parte aí, ó, é uma parte perigosa de você fazer, tá bom? Que é com a tesoura, porque se o neném virar, né, você corre um risco ali de acabar furando a criança, tá bom? Por isso que tem que ter muito cuidado. Estou usando aí agora uma tesoura mais curta, uma tesoura de corte, né? Que é a tesoura de corte mecha, né? Uma Jaguar que eu estou usando, tá bom? Outra dica para você aí, sempre usa essas capas coloridas do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, né? Do Superman, que isso identifica com a criança, tá joia? Está molhando agora em cima para poder cortar um pouco em cima. Na parte de cima já é legal você molhar, porque fica mais fácil de você separar a mecha, né? E nesse caso o corte é reto para cima, quadrado. Então por isso que não tem muita para você falar assim, vai estragar o corte. Não, você vai puxar reto para cima e isso ajuda até na hora de você seguir a mecha ali, ó. Por isso que você deve molhar. A gente está seguindo a forma quadrada, deixando ali uns 4, 5 dedos de cabelo para poder não ficar muito baixo. E cabelo cacheado, gente, não abaixa muito. Isso é uma dica que eu dou para vocês também. Não abaixa muito cortes de cabelo cacheado, porque o cabelo encolhe e volta. E a maioria dos pais, né, ou dos clientes de cabelo cacheado, eles não querem tirar os cachinhos, tá? A não ser quando realmente a pessoa quiser muito baixo, né? Mas nesses casos aí de cabelo cacheado, você tem que tomar cuidado em não baixar muito o cabelo para poder não sumir com os cachinhos, né? Quando você soltar ele vai encolher, então por isso que não deve abaixar demais aí, tá bom? Nessa parte de cima é bem simples, você vai seguir reto, tá bom? Do mesmo tamanho. Nessa parte aí já é a parte da conexão com a parte de baixo, que eu já tô fazendo mais baixo o cabelo, mas na parte de cima a gente seguiu o quadrado reto, seguindo a mecha guia, né? Uma após a outra ali, até você chegar lá atrás no cabelo, tá bom? Isso, a gente vai pro outro lado, né? Sempre cortar em três fases, né? Corta o meio, tá? Depois vai até chegar atrás no meio, depois vem de um lado, que é a gente veio do lado esquerdo, do lado de cá, depois vai do lado direito, do lado de lá e cortando até chegar atrás também. Essa é a técnica que a gente usa aí para poder fazer o corte de criança. Virando de lado agora para poder também facilitar a forma da gente poder fazer, tá joia? Fazendo também a conexão ali agora na lateral, né, do cabelo. Essa parte de cima, gente, para vocês que às vezes tem medo, não tem a firmeza na mão para poder cortar, ela é muito simples. Para vocês que estão começando, às vezes é o bicho de 7 cabeças, mas não é. Quando você entender que é bem simples, você pegar o cabelo com firmeza, né, pegar a mecha guia sabendo o que está fazendo, na altura definida certinha. Esse é um ângulo sempre 45 graus, ó. É um ângulo que você corta segundo o nascimento do cabelo, a forma que é penteado o cabelo. E ó, isso é um corte direcionado, né? Ou seja, eu tô cortando nessa forma porque o cliente penteia para trás, tá bom? A gente sempre corta do lado de dentro e do lado de fora da mão também. Como a gente fez aí agora nessa parte, a gente está cortando do lado de dentro da mão ou do lado de fora, quando necessário ali, tá joia? Sempre dando um capricho bem legal ali. Conversar com o cliente, tá bom? Maquininha, você se a criança tiver medo, você bota ele para botar a mão na maquininha primeiro, fazer o pezinho ali. Nesse caso eu acho que a gente não vai usar a navalha, porque não vai precisar, mas ou seja, só a maquininha você tem que tomar cuidado para às vezes não cortar o cliente ou o bebê, porque às vezes pode ser uma maquininha muito potente, tá bom? Mas apertando o mínimo do mínimo possível, tá bom?
né, para poder não dar esse azar de cortar a criança, tá bom? Ou de assustar também a criança, para poder ela não ficar com medo, tá bom? Mais uma vez, virando de lado aí para você ver, tá bom? Ó, bem rápido. E corte de cabelo de criança fica bem marcadinho mesmo com a maquininha. Não tem necessidade de fazer com uma navalha quando a criança não fica quieta, principalmente, tá bom? Por mais que às vezes o pai queira, mas não corra o risco de fazer o que o pai quer, né, se a criança não está quieta para poder você colocar uma navalha. Não corra este risco, tá bom? Você não é obrigado a fazer na navalha se você vê que corre um risco às vezes de cortar a criança, tá joia? Então fica sempre ativo aí para poder ver se a criança está quietinha o suficiente para você usar uma navalha ou não, tá beleza? A gente vai passar um creminho no cabelo dele aí para poder ficar bem bacana, tá bom? E fazer um penteadozinho aí. Eu não filmei a parte de secagem do cabelo dele, mas a gente passou ali, secou, passou um creminho e secou, usando esse creme Levin da Jaboque Brasil, muito bom. Inclusive a gente representa essa marca, tá bom? Se você quiser comprar, vou ver se eu deixo o link ali embaixo ali, o link para você comprar, beleza? E esse foi o resultado aí do nosso corte infantil, de cabelinho cacheado, muito quietinho, o rapazão, top demais, graças a Deus. Esse foi o resultado nosso aí. Se inscreve no canal, curte aí pra gente, dá uma moral pra nós aí, beleza? Forte abraço, fica com Deus.